Mais uma etapa da revisão da matéria de grego, verbos atemáticos, em mi, final em mi. Presente, imperativo e imperfeito. Então, primeiro, o que são verbos atemáticos? Os verbos em mi, que são os que terminam com essas letras aqui, são bem menos numerosos do que os que terminam em ômega, que é os verbos que vimos até então. Mas são verbos de uso muito frequente e pertencem à formação mais antiga da língua grega, expressando conceitos como ser, dizer, ir e colocar. A conjugação dos verbos em mi é chamada de conjugação atemática, porque no sistema do presente, a união das desinências, lembrando, desinência, essa partezinha aqui final, né, quando a gente está conjugando o verbo, ao tema temporal ocorre sem vogal temática. Então, aqui, primeiro, um verbo que termina em ômega. Verbo prazo, significa faço. Você tem a raiz do verbo, o tema do presente. Você tem a desinência, e a desinência se une ao tema do presente pela vogal temática. A vogal temática desses verbos é ômicron ou épsilon. Então, esse é o verbo em ômega, o verbo que a gente está acostumado, a maioria dos verbos. O verbo atemático, você tem o tema dele, você tem a desinência, e a desinência se une ao verbo, ao tema do verbo, sem vogal temática. É por isso que esses verbos aí são chamados de atemáticos, ou seja, não temáticos. Títhemi, que significa, é o verbo por. E esses verbos têm a terminação da primeira pessoa do singular em mi. Títhemi. São verbos em mi por causa disso. Os tempos em que esses verbos atemáticos se diferenciam dos temáticos são, sobretudo, o presente, o imperfeito e o auristo. Para os outros tempos, a conjugação é igual à dos verbos temáticos. Os verbos da conjugação atemática se agrupam em duas classes. Primeira classe, pertencem os verbos que formam o presente acrescentando a desinência mi, como a gente viu, ao tema verbal sem qualquer ampliação, podendo ter duplicação, é o que a gente vai ver lá. Então, por exemplo, domi, ele sofre uma duplicação da primeira sílaba, vira didomi, verbo dar. Themi, ele sofre uma ampliação, vira tithemi. Riemi, a primeira sílaba era apenas o eta, aí ele sofre uma duplicação. Significa mandar, enviar, lançar. E istemi, coloco. Esse aqui sem duplicação. Então, esses são os de primeira classe. Pertence aqui os verbos atemáticos de primeira classe, o verbo emi, o verbo ser. A segunda classe é constituída por verbos que formam o tema do presente a partir do tema verbal com o sufixo nu, o ni e o y. Ou, como a gente vai ver, se o tema do verbo termina em vogal, você coloca 2 nis lá. Então, primeira classe sem duplicação. Aqui a gente tem os verbos, veja que não são muitos, e aqui as desinências. Então, você tem imi, que é sou, aqui eu repeti. Femi, que é digo. Kathemai, veja que ele é deponente. Keimai, emi, agamai, dynamai, epistamai, eramai, cremamai. Então, aqui
o significado desses verbos. E na hora de fazer a conjugação desses verbos, essas são as desinências. Você vai ligar a desinência ao verbo sem nenhuma vogal temática, direto. Desinência do infinito. Infinito ativo é nai, infinito passivo é stai. O tema do presente é igual ao tema verbal. E ao longo da conjugação, muitas formas aparecem irregulares. Esse é um dos problemas desse verbo, porque em grego é muito assim, né? Se você tem uma regra, significa que você tem uma multidão de exceções. A regra é só para você gastar um pouco da sua memória para aprender ela, e depois você vai aprender que um monte de palavras não seguem aquela regra. Mas esses verbos aqui, para conjugá-los, basta... Você pega aqui, por exemplo, kathemai, sento. Kathemai, kathesai, kathetai, kathemeta, katheste e kathentai. Verbo deponente, a forma é passiva, ou seja, se escreve de um jeito passivo, se traduz de uma maneira ativa. E assim todos os demais. Simplesmente a gente vai pegar a raiz do verbo para acrescentar as desinências. Não tem dificuldade nenhuma. E aqui os verbos com duplicação. Esses, coloquei aqui todos as conjugações deles. Esses são esses 4 aqui, principalmente, os 4 principais. Tithemi, riemi, didomi, istemi. Então ponho, mando ou envio, dou e coloco. Porque eles são extremamente usados, são muito comuns. E como eles não são exatamente iguais a essas desinências, quando a gente decora essas desinências, você consegue identificar a maioria das vezes em que esses verbos aqui aparecem. Mas eles têm uma outra pessoa, um outro tempo, que eles não funcionam dessa forma aqui. Então isso a gente já vê no infinito. Então o infinito aqui não termina com nai e thai. Aqui ele vai terminar com nai e stai, todos eles. Mas aí você tem que ver a raiz do verbo. Então aqui, ti, thestai. O eta, ele mudou para epsilon. O iemi, ele vira i, es, thai. O eta mudou para epsilon. Então ele sofre mudanças, e não é só colocar a desinência. Didomi, infinito, aqui é ativo, aqui é passivo, né? Veja que o ômega, ele se torna ômicron. Didonai. É a mesma coisa, o istemi vira istanai. O eta, quando a gente pensa assim, é só o eta virando epsilon. Aqui ele vira alfa. Então, são verbos que têm muitas irregularidades. Mesma coisa o particípio. Particípio presente, a gente não colocava o ni tal. Cadê ni tal aqui? Não tem. Completamente diferente. O menós, ele permanece no particípio passivo. Mas no mais, os verbos sofrem mudança. Então, são verbos realmente muito irregulares, tem muitas irregularidades. Presente. Nós podemos ver as desinências muito semelhantes, com exceção de algumas. Por exemplo, essa aqui. Semelhantes, eu estou falando dessas desinências aqui padrão, por assim dizer, dos verbos atemáticos. No mais, você vai ter algumas mudanças no tema do verbo. Então, por exemplo, as 3 primeiras pessoas de tithemi é com eta. O resto é com epsilon. E aí a gente chega na terceira pessoa do plural, é com alfa. Então, veja as mudanças que esse tipo de verbo sofre. Aqui, mesma coisa, é com eta.
As duas aqui do plural, primeira e segunda pessoa do plural, é com epsilon, a passiva inteira é com epsilon, e a terceira pessoa do plural presente é com alfa. Mesma coisa nas demais. Imperativo, lembrando que primeira pessoa do singular e do plural de imperativo ela não existe. Então temos aqui tithei, titheto, tithete, tithenton. Ou outra forma é tithetosan. Aqui o passivo e os demais verbos. Essas tabelas eu vou deixar na descrição do vídeo um link lá para todo o material que eu uso em todas as aulas, caso alguém precise consultar, para não precisar ficar lendo aqui todas as tabelas com todas as conjugações desse verbo. O imperfeito também, em grande parte, ele segue o padrão. Então, o padrão está aqui, o imperfeito, mas não em tudo. Por exemplo, essa primeira pessoa do singular de tithemi aparece um en, que não está presente na regra geral, como nós vemos aqui. Aqui é só o n, só o ni, né? Então, surge um elemento novo. Mesma coisa aqui no IMI, aparece um iota aqui. Já os outros dois, didomi e istemi, simplesmente acrescenta o ni, como é de se esperar. Outra coisa, lembrando que o imperfeito, você tem um aumento. Então, aqui o epsilon é acrescentado ao tithemi, ao didomi. Aos demais não, porque já era vogal longa. Então, não é necessário acrescentar uma letra. Como foi dito no princípio, somente o auristo, o imperfeito e o presente têm mudança. Se a gente olhar esses mesmos verbos no conjuntivo, no optativo, as únicas mudanças que acontecem é quando existe contração, ou seja, se duas vogais se encontram, elas sofrem uma modificação. Mas no mais, veja como a conjugação dos verbos são extremamente regulares, seguindo o aumento aqui próprio do conjuntivo. Então, conjuntivo de optativo. A diferença aqui no optativo é a questão da contração. A desinência do conjuntivo é oi mais as desinências. Só que esse oi, ele vai se encontrar com uma vogal, então ele sofre uma modificação. Então veja aqui no tithemi vira ei, mais as desinências normais do optativo. No iemi, mesma coisa. No didomi também muda. E no istemi. Então, são fenômenos que acontecem por causa da contração. Mas, no mais, as desinências são absolutamente regulares, não acontece mudança. E aqui os verbos, o verbo emi, que é o verbo mais importante de qualquer língua, o verbo ser. Eu já tinha... eu vou colocar no do particípio também, porque aqui tem o particípio presente. O vídeo do particípio vai ter também o verbo emi. Então, presente, emi, ei, estim, esmen, este, eisi. Eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós sois, eles são. En, esta, en, emen, ete, esan. Imperfeito. Eu era, tu eras, ele era. Nós éramos, vós éreis, eles eram. E aqui o dual, que é raríssimo, raríssimo. A minha professora, que
que trabalha com tradução há muitos anos, disse que nunca viu. Então é uma coisa raríssima. Uma tradução de um dual seria, no caso do dual de segunda pessoa, em português seria vós sois, eston. E o dual de terceira pessoa, vós dois sois, né? Para frisar que é um dual, não plural. E no caso do dual de terceira pessoa, eles dois são. Então veja que o português tem o singular e o plural. O grego antigo tem o singular, quando é um, plural, quando são muitos, e dual, quando são dois. Só que, por exemplo, no tempo da Bíblia, o grego chamado koiné, isso aqui já não existe mais, caiu em desuso. O infinito de Emi é einai, e aqui as desinências do particípio presente de Emi. Lá no vídeo de particípio, eu falo com mais detalhes sobre a questão do particípio. Atemáticos de segunda classe. De primeira classe, esses aí que a gente põe as desinências, cuja primeira delas é mi, na raiz do verbo. No caso do segunda classe, antes das desinências, padrão, a gente põe um nu. Pronto, não tem mistério nenhum. Aquelas são cerca de 50 verbos, chamados da segunda classe, atemáticos. Acrescentam ao tema verbal, antes da desinência, o sufixo nu, para os temas que terminam em consoante. E nu, com dois nis, né, para os temas que terminam em vogal. Então, simplesmente, a tabela é a mesma, a única diferença é que a gente acrescenta um ni e um y na frente de todas as desinências. Não tem. Se a pessoa decorou essas desinências aqui, vai fazendo exercício, vai escrevendo, etc. e tal, quando você se deparar com um atemático de segunda classe, você vai identificar a desinência, a única coisa que você vai ver na frente é que tem um ni. Então pronto, a segunda classe, a diferença é essa. Coloquei alguns verbos aqui. Agnomi, que é parto, no sentido de partir. Deiknomi, que é mostro. Eirgnomi, fechar, prender. Zeugnomi, que é juntar, junto no sentido de juntar. Oignomi, que é abrir. Korenomi, saciar. Keranomi, misturo. O mi aqui indica que é a primeira pessoa singular do presente. Keranomi, que é misturo. Petanomi, que é distendo. Ronomi, que é reforço. Mas você viu lá, nu ou nu com dois nis, você vai identificar na hora, além das desinências, que você está diante de um verbo atemático. O segredo de tudo, para se puder resumir em uma expressão, decora essa tabela. Que aí quando você vê um verbo atemático, você vai identificar na hora.